Grace Milane nasceu no dia 2 de dezembro de 1996, em Essex, no Reino Unido. Ela era bem próxima aos seus pais David e Gillian, e seus 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. Os amigos e familiares descreveram Grace como uma pessoa bem extrovertida e sorridente. Nas postagens em suas redes sociais, ela tinha muitos amigos. Era uma pessoa muito sociável, gostava de sair e aproveitar a vida. Ela também gostava de música, era talentosa, gostava de desenhar e pintar. Tinha até um Instagram que usava para postar as artes que fazia. Se graduou em publicidade e propaganda e sempre teve o sonho de viajar pelo mundo. Se programou para viajar por 1 ano logo após de se formar na universidade. Era a primeira vez que Grace iria viajar sozinha, mas ela estava muito animada pois queria tirar esse ano sabático para conhecer vários países do mundo, fazer uma viagem que a mãe dela tinha feito também para a América Latina. A viagem de Grace começou em outubro de 2018 na América do Sul, onde ela ficou 6 semanas e depois desembarcou na Nova Zelândia para ficar 2 semanas. Ela chegou no país no dia 20 de novembro de 2018. E logo de cara ela foi no ponto turístico mais conhecido da cidade de Auckland, o Sky Tower. Depois foi para o norte do país conhecer Bay of Islands, que são 2 destinos turísticos bem populares na Nova Zelândia. Por lá conheceu novos viajantes, fez amigos e parecia que estava aproveitando muito a viagem. Dia 29 de novembro, ela voltou para Auckland e fez check-in em um hostel, onde ficava bem no centro da cidade, bem próximo do ponto turístico que ela havia visitado, que era o Sky Tower. Ela era muito sociável e fazia amizades por onde passava. E também estava usando o aplicativo Tinder para conhecer novas pessoas. No dia 1º de dezembro, ela deu um match com um cara e eles começaram a conversar. Ele perguntou se ela estava bem e se tinha planos para o final de semana. E ela disse que no dia seguinte, que era dia 2 de dezembro, era seu aniversário e ela literalmente não tinha planos para o final de semana. Então o cara deu parabéns pelo seu aniversário e ele perguntou se ela tinha planos para aquela noite. E que talvez eles poderiam se encontrar para beber algo, que ele conhecia um restaurante mexicano que fazia uns drinks muito bons, e que se ela quisesse eles poderiam se encontrar no Sky City. Sky City é um complexo no centro da cidade de Auckland e tem cassinos, restaurantes, hotel, é bem perto do hostel que ela estava hospedada. Então ela decidiu que iria comemorar o aniversário dela. Um pouco depois das 5h30 da tarde, ela foi vista pelas câmeras de segurança do hostel, que estava saindo em direção ao encontro. E pouco depois, a câmera de segurança do prédio Sky City, ela estava esperando o tal rapaz. Mexendo no celular e estava sozinha. Ela tirou fotos das árvores de Natal, que estava pouco à frente dela, e já mandou para a família. Esse, aliás, foi o último contato que teve com a família, a última mensagem. Depois ela encontra o cara do Tinder, se cumprimentam com um abraço e logo entraram no complexo. As câmeras de segurança mostraram eles na escada rolante no 1º andar para um restaurante chamado Andy's Burger Bar. Pediram algumas bebidas, conversaram e depois foram vistos saindo do Sky City por volta das 7 da noite. Logo após foram para outro restaurante, o Mexican Cafe, e lá eles conversaram, beberam mais um pouco, pediram algumas jarras de sangria e margarita. Dá para ver pelas câmeras que ela estava bem tranquila, bem feliz e confortável. Ela conversa com os funcionários e não parece que ela está com medo ou odiando o encontro. Ela chegou até a mandar mensagem para uma amiga falando sobre esse encontro e que tinha conhecido um cara e eles tinham se dado muito bem logo de cara. E depois, no outro dia, ela contaria para a amiga mais sobre o encontro. Ele pagou a conta do restaurante e foram para outro lugar, um barzinho. Logo sentaram em uma mesa bem na entrada do local. Eles estavam conversando, rindo, se beijaram, depois ele saiu da mesa, pegou 2 shots de bebida, eles brindaram e beberam.
Logo depois, Grace se levanta da mesa, provavelmente para ir ao banheiro. Nesse meio tempo, o cara pega a bolsa de Grace e dá uma revirada e depois coloca de volta no lugar. Não dá para saber o porquê ele fez isso e nem o que estava procurando, mas convenhamos que é estranho você pegar a bolsa da outra pessoa logo no primeiro encontro e ficar revirando. Grace voltou até a mesa e os dois foram embora. Por coincidência ou não, ele morava próximo ao bar que eles estavam. Ele morava no apartamento City Life e as imagens da câmera de segurança mostram ele chegando. E também foram filmados entrando no elevador e indo até o terceiro andar. Novamente, Grace parecia estar feliz, confortável com o encontro. Quando o elevador chega e eles saem, essa é a última imagem de Grace em qualquer câmera de segurança. Isso foi às 9h45 da noite do dia 1º de dezembro. No dia seguinte, dia 2, era aniversário de Grace. E então todos os familiares e amigos começaram a mandar mensagem, desejando os parabéns, mas infelizmente ela não chegou a ver e nem responder às mensagens. Todos ficaram muito preocupados quando ela não respondeu às mensagens e nem sequer visualizou e não deu nenhuma notícia. Logo ela, que sempre estava conversando com eles, mandando fotos e tudo mais. Os familiares acharam estranho o desaparecimento de Grace e esperaram para ver se ela aparecia no dia seguinte, que seria no dia 3 de dezembro, mas infelizmente ela não tinha aparecido. No dia 5 de dezembro de 2018, a família entrou em contato com a polícia de Auckland para comunicar o desaparecimento de Grace Millane. No começo, achavam que não tinha acontecido nenhum crime e tinham esperança de encontrar a Grace. Mas a polícia desde o começo levou muito a sério o desaparecimento dela, pois era uma jovem desaparecida, turista, britânica e, como a família tinha dito, ela nunca ficou tanto tempo sem mandar mensagens. No mesmo dia 5 de dezembro, a polícia já iniciava as investigações sobre o desaparecimento de Grace. Foram no hostel falar com os funcionários e outras pessoas que estavam hospedados no mesmo quarto que ela. Todos falaram a mesma coisa, que ela não tinha voltado para o quarto no dia 1º de dezembro e confirmaram que os pertences de Grace ainda estavam no hostel. A polícia também divulgou as imagens de segurança para mostrar a roupa que ela estava usando, que era um vestido preto e tênis branco, e pediram para as pessoas, caso encontrassem a Grace ou tivessem qualquer informação, era para entrar em contato com a polícia. Nessa câmera de segurança, eles já sabiam que Grace estava acompanhada de um homem, mas não sabiam quem era. Os policiais decidiram investigar os perfis sociais de Grace, para ver se conseguiam achar alguma pista. Em um comentário de uma foto postada por Grace, acharam um comentário às 9 da noite do dia 1º de dezembro, de um cara chamado Jesse Shane. Eles mandaram mensagem do próprio Facebook pedindo seu nome completo para a polícia e logo ele respondeu dizendo que era Jesse Shane Kempson. O policial que fez a entrevista com Jess disse que ele não era suspeito de nada, ele era apenas uma pessoa que havia saído com ela dias antes, até porque ele não sabia se ela sumiu no dia 1º ou no dia 2, ninguém sabia. Jesse disse para a polícia que ele saiu com a Grace no dia 1º de dezembro no Sky City e que ficou com ela até às 8 horas da noite. Mas depois ele foi para outro lugar sozinho. A polícia continuou investigando e vendo imagens de câmeras de segurança para seguir os passos da Grace. E perceberam que ela tinha ido em outros lugares com Jesse e não se separaram no Sky City como ele tinha falado. Os detetives foram até o hotel para conversar com os funcionários e lá foram informados que Jesse morava no hotel.
No vídeo podemos ver que os detetives estão conversando com os funcionários e Jesse está na parte de fora do hotel. Ele percebe que os policiais estão na recepção e sai descendo a rua calmamente. E com sorte, os policiais viram Jesse na parte de fora e saíram correndo atrás dele. E ao chegar perto de Jesse, os policiais o chamam para uma conversa. Ao mesmo tempo que Jesse estava falando com o detetive em uma sala, no lado de fora, tinha em média de umas 20 pessoas revisando todas as imagens das câmeras de segurança da região, para ver se conseguiam encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Grace. Jesse disse para o investigador que eles deram match no Tinder com a Grace e eles se encontraram no Sky City. Beberam um pouco, mas a noite acabou por aí, porque ele tinha planos em encontrar um amigo mais tarde. Mas o amigo dele não atendeu às ligações dele e então ele foi para um pub sozinho. O investigador o tempo todo perguntava detalhes para ele, como por exemplo quantas bebidas ele tinha tomado naquela noite. Ele disse que tinha tomado 10 cervejas. Ele também disse que ficou nesse pub até as 10, 11 horas da noite e depois foi para casa. Jesse também disse que tinha combinado com Grace de se encontrar no dia seguinte, mas quando ele foi mandar mensagem para ela, ele tinha percebido que ela tinha retirado o match no Tinder e ele ficou pensando no que teria acontecido. O detetive saiu da sala por um breve momento e volta, conversando com Jesse sobre o desaparecimento de Grace e que todos estavam muito preocupados e que também ela poderia ter sido vítima de algum crime. Ele perguntou se Jesse estava disposto a dar uma amostra de DNA para eles. Jesse falou que com certeza e que estaria feliz em ajudar com as investigações. Na tentativa de mexer um pouco com a cabeça de Jesse, o detetive falou que era possível que ele tinha assassinado e que era possível que tinha feito alguma coisa contra ela. Jesse começou a pensar realmente no que ele tinha falado, e ele se levantou e bateu na porta e perguntou. O detetive logo respondeu que ele não estava sendo preso, que era apenas uma investigação de uma pessoa desaparecida. O investigador volta à sala e conversa novamente com Jesse, mostrando as imagens do hotel onde Jesse morava, e pergunta se era ele na imagem. O Jesse diz que sim. O detetive diz que eram imagens do horário das 8h14 da manhã, mas o problema é que Jesse pouco antes havia dito que ele acordou às 9, entre as 10 da manhã. Então, se ele acordou às 10 da manhã, como tem imagens da câmera de segurança dele voltando para o apartamento às 8h14 da manhã? E outro problema é que nessa imagem ele estava segurando uma mala grande e cinza. Jesse fica preocupado porque ele estava sendo descoberto, mas se justifica falando que errou o horário mesmo, mas ele ainda tinha a mala no quarto dele. Porque se o detetive estava pensando que ele tinha feito alguma coisa com aquela mala, ele ainda tinha a mala no quarto dele e poderia inclusive dar a mala para a polícia. O detetive falou para esquecer a mala naquela hora e contar o que realmente tinha feito naquela noite. Jesse ficou alterado e tinha falado que já havia explicado o que aconteceu naquela noite. O policial disse que ele não tinha dito a verdade para ele, que ele estava mentindo. Naquele momento, Jesse era o principal suspeito do desaparecimento de Grace Milani. Os policiais pediram mandato de busca no apartamento de Jesse e queria ver se encontravam a Grace, mas ela não estava e não tinha nenhuma evidência que ela passou por lá. O quarto estava mais ou menos vazio, tinha algumas roupas, uma mala no canto e 2 celulares que era de Jesse. No dia 7 de dezembro, o pai de Grace, David Milani, chega em Auckland, na Nova Zelândia, para acompanhar as investigações de perto.
e ele fez uma coletiva de imprensa junto com a polícia para pedir qualquer informação sobre o desaparecimento de Grace. Nesse dia, a polícia também confirma que eles viram a Grace em outra câmera de segurança e que agora a última localização conhecida era no City Life. Enquanto isso, os investigadores forenses estavam examinando o quarto de Jesse. Um teste de luminol foi realizado e eles viram que tinha 2 manchas grandes no carpete. E foi nesse momento que eles perceberam que provavelmente ela estava morta e que não era um caso de desaparecimento, mas sim de homicídio. Ainda no dia 8 de dezembro, analisaram o celular de Jesse para ver os registros de pesquisas do Google e os horários das pesquisas. Jesse foi chamado para ser interrogado mais uma vez. Ele ainda tentou manter o depoimento do primeiro interrogatório, mas quando a polícia mostrou para ele as imagens das câmeras de segurança, que ele contradizia tudo que ele havia falado, ele finalmente decidiu contar outra versão da história. Finalmente, admitiu que eles tinham voltado para o apartamento dele no dia 1º de dezembro, e aquela história que ele havia contado que tinha ido beber sozinho no pub era mentira. Ele contou que os dois estavam se beijando no apartamento dele e que começaram a transar, e isso foi normal, e depois começaram a conversar. Segundo ele, Grace havia contado sobre o filme 50 Tons de Cinza e que gostava que, entre aspas, apertassem o seu pescoço, e contou sobre algumas experiências passadas que ela tinha com ex-namorados. E ele disse que depois de ter feito como ela gostava, acabaram no chão. Ele disse que quando terminaram, tiraram fotos um do outro e ele foi tomar banho. Segundo ele, acabou adormecendo no banho e depois de algum tempo ele acordou e viu o quarto todo escuro e achou que Grace tinha ido embora. Voltou a dormir e no dia seguinte ele levantou e viu Grace deitada no chão e tinha sangue saindo do nariz dela. Ele falou que começou a gritar, tentou mexer na Grace para ver se ela acordava, mas ele percebeu que ela já não respirava mais. Jesse disse que ficou desesperado e pensou em até tirar a própria vida. Ele disse aos investigadores que tudo o que fez depois disso foi por medo e pânico. Jesse saiu do apartamento dele para comprar uma mala. Falou que foi colocar a Grace na mala e não conseguia. Pedia desculpas, admitiu também ter comprado produtos de limpeza para limpar a cena do crime. Admitiu que tinha alugado um carro para levar a mala com a Grace para uma região montanhosa, uns 40 minutos da cidade de Auckland. Contou vários detalhes para os investigadores, aonde tinha alugado o carro, lavado quando voltou da montanha, contou tudo, aonde tinha comprado a mala, os produtos de limpeza, deu vários detalhes. E no final, um investigador perguntou se ele tinha intenção de ter tirado a vida de Grace, e ele disse que não. O tempo todo, ele disse que foi acidental e que ele não tinha intenção de ter tirado a vida dela. E perguntaram se ele estava preparado para mostrar aonde Grace estava e ele disse que sim. Nesse mesmo dia, eles prenderam Jesse Campson e ele foi acusado de homicídio. No dia seguinte, no dia 9 de dezembro de 2018, a polícia revela que encontraram Grace em uma região montanhosa. Os policiais já estavam fazendo as buscas nessa região por conta das pesquisas que encontraram no celular de Jesse. A primeira-ministra da Nova Zelândia pediu desculpas aos pais de Grace Millane e disse que a filha deles deveria estar segura na Nova Zelândia e que ela não estava. E ela sentia muito por isso. No dia 10 de dezembro de 2018, Jesse aparece no tribunal pela primeira vez e o advogado de defesa pediu para o juiz que mantivesse o nome de Jesse em sigilo para garantir que ele tivesse um julgamento justo. Acabou que o nome e o rosto de Jesse só foi revelado praticamente 2 anos após o crime. Isso aconteceu somente na mídia da Nova Zelândia. No restante, sempre divulgaram fotos e vídeo dele.
Jesse se declarou inocente da acusação de assassinato no dia 16 de janeiro de 2019, e o julgamento começou no dia 4 de novembro de 2019, em Auckland, com um júri de 12 pessoas, sendo 7 mulheres e 5 homens. Estava previsto para durar de 4 a 5 semanas, mas durou apenas 3 semanas. A defesa de Jesse disse que a morte de Grace foi acidental. Eles disseram que os dois estavam bêbados e fizeram coisas que tinham um certo risco. Os patologistas disseram que a causa de óbito de Grace foi a pressão contínua no pescoço e que o corpo dela apresentava vários hematomas, nos seios e nos braços. Eles também falaram que, para a pessoa chegar a óbito, levaria em torno de 5 a 10 minutos usando uma pressão contínua e uma certa força também, e que a pessoa desmaiaria em segundos. Além disso, o promotor chamou um dos detetives do caso para falar sobre as pesquisas que Jesse tinha feito na madrugada do dia 1 para o dia 2. Foi mostrado para o júri as entrevistas e os interrogatórios e também mais de 1 hora das câmeras de segurança que mostram todos os passos de Jesse após a morte de Grace. Infelizmente, as imagens de segurança e as pesquisas que Jesse fez no celular mostravam uma história um pouco diferente que ele tinha mostrado para a polícia. Ele disse que adormeceu no banho e só acordou no dia seguinte, mas as pesquisas do celular mostravam que a 1h30 da manhã ele estava fazendo pesquisas no Google, ou seja, ele não estava dormindo. Por volta da 1h30 da madrugada, o Jesse procurou no Google Waitakere Rangers, que foi o local que a Grace foi encontrada mais tarde. Também procurou algo sobre fogueira. Depois disso, entrou em sites pornôs e assistiu alguns vídeos. À 1h45 da madrugada, ele tirou fotos das partes íntimas do corpo de Grace. Às 6 da manhã, ele pesquisou sobre sacos de lixos extra grande e limpador de carpetes. Às 6h50, ele entrou no Tinder para falar com uma mulher que ele já havia conversado antes. Ele mandou "Oi, tudo bem?" e ela não respondeu. E logo em seguida, depois de alguns minutos, ele mandou: "Se você não quiser sair comigo mais, tudo bem." E mais tarde a mulher respondeu que sim, que ela ainda queria sair com ele. E aí eles combinaram de sair esse dia à tarde. Às 8 da manhã, imagens da câmera de segurança que mostram ele entrando no elevador e saindo do prédio que ele morava, ele foi para uma loja na Elliott Street chamada The Warehouse. Comprou uma mala grande e cinza. Dentro da loja mostra ele escolhendo essa tal mala. Às 8h14 dá para ver ele voltando para o City Life, o hotel, com a mala. Às 8h35 ele foi em um supermercado comprar produtos de limpeza e luvas. Às 10h33 da manhã ele é visto pelas câmeras do elevador e pega um táxi em frente ao hotel. Dentro do táxi tem imagem dele, aparentava estar um pouco nervoso. Às 10h14 dava para ver ele chegando em uma loja de aluguel de carros. Ele aluga um carro por 24 horas e vai dirigindo de volta para o hotel onde ele morava. Por cerca das 2h50, ele foi visto saindo do apartamento e que 4 da tarde tem imagens de uma câmera de segurança de um bar que mostra ele encontrando a mulher do Tinder que ele tinha mandado mensagem antes. No julgamento, a mulher disse que ele parecia nervoso e estava com os papos nervosos sobre acusações, corpos, julgamento, justiça. Ela começou a puxar papo sobre a vida dele e disse que todos os amigos dele eram policiais e que estavam com dificuldades e momentos difíceis. Ele ainda disse para ela um fato curioso sobre os cães policiais. Ele disse para a mulher que os cachorros só conseguiam encontrar corpos que tivessem enterrados em até 1,5 metro de profundidade. Mas se fosse um pouco a mais que isso, esses cachorros não eram capazes de encontrar os corpos. A mulher disse que achava um pouco estranho ele falar sobre isso, mas que ela achou um fato interessante.
E outra coisa bem estranha que ele falou para essa mulher do Tinder é que ele sabia sobre um caso de um cara que tinha cometido um crime acidentalmente na namorada na Austrália, quando eles estavam praticando um ato sexual violento. Falou que tinha sido um acidente e que amava muito a namorada, mas mesmo assim ele foi julgado por homicídio culposo e pegou vários anos de prisão. Ela disse que ficou um pouco desconfortável com todo esse papo. Tentou mudar de assunto, e ele também percebeu o desconforto dela e mudou de assunto também. Depois do encontro, ele voltou para casa e saiu de novo às 7h20. Ele estava procurando uma máquina de limpar carpete para comprar, mas acabou alugando uma. Ficou com a máquina aproximadamente por 1 hora e depois devolveu. Às 9h26 da noite, dá pra ver na recepção do hotel que ele pegava aqueles carrinhos que coloca a mala e leva esse carrinho pro 3º andar no quarto dele. Depois ele é visto novamente no elevador com 2 malas no carrinho. Desce na recepção e sai para fora do hotel e coloca as malas no carro alugado. No dia 3 de dezembro, ele já estava acordado às 5 da manhã. E às 6h15 dá para ver ele pegando o carro alugado e indo para uma loja. Às 6h50, nas câmeras de segurança de uma loja, mostra ele chegando e comprando uma pá. E ele foi até o Waitakere Ranger bem próximo da estrada, uns 10 metros. Fez uma cova rasa e colocou a mala que estava o corpo de Grace. A próxima imagem de Jesse é ele chegando em uma lavanderia e ele levou uma bolsa preta com algumas coisas para lavar. Logo após, ele foi para um lava-rápido, lavou o carro e os sapatos e largou a pá. Às 4h50 da tarde, ele leva todos os pertences de Grace que tinha na casa dele e joga em uma lixeira no Larbors Park, que é um parque que fica bem perto de onde ele mora. O promotor do caso disse que Jesse não parecia estar em pânico e que, na verdade, ele parecia estar tranquilo e no controle da situação. Ele até chegou a questionar aonde estavam as evidências de pânico que a defesa alegava. E o promotor disse que havia várias ações que ele não demonstrava nada disso. Então, a defesa falava que foi uma morte acidental e a promotoria falava que era homicídio. Os pais da Grace foram até a Nova Zelândia para acompanhar o julgamento e eles compareceram no tribunal todos os dias. No dia 22 de novembro de 2019, depois de 5 horas de deliberações, o júri chegou ao veredito e considerou Jesse Campbell culpado pelo crime contra a jovem Grace Millane. Após o veredito, o pai de Grace Millane deu uma entrevista ao lado da esposa. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives had been and family had been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Grace was our sunshine, and she will be missed forever. Os dois estavam muito abalados, claro, bem triste em ver a entrevista deles, mas não é fácil perder um filho, ainda mais no exterior. Quando acabou o julgamento, os pais de Grace Millane voltaram para a Inglaterra e o pai dela descobriu que infelizmente estava com câncer. E infelizmente ele faleceu em dezembro de 2019. No dia 12 de fevereiro de 2020, o Jesse Campbell foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional de 17 anos. Durante a sentença, o juiz enfatizou que Jesse estava em uma posição de domínio físico total, que o crime foi a sangue frio, insensível e depravado. Também disse que pela idade e estatura e por estar viajando em um país estrangeiro, fizeram a Grace estar em uma posição vulnerável, e o Jesse se aproveitou disso. E por fim, ele disse que as ações de Jesse revelaram um completo desrespeito pela vítima. Infelizmente, o que aconteceu com a Grace poderia acontecer com qualquer uma de nós mulheres. Infelizmente, uma jovem que só queria conhecer o mundo, se aventurar, teve um final trágico. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
Peço que se inscreva no canal para ajudar a crescer. Deixe seu like, que é muito importante. Assim vamos saber se você gostou do conteúdo desse vídeo. E ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos.